Fazer contato com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Bom dia, Marilu. Estou aqui muito feliz participando do programa com vocês novamente. Opa, nós que estamos felizes com a sua participação, Uchoa. E olha, a gente tem aqui a nomeação do novo ministro da Justiça, também do diretor-geral da Polícia Federal, mas queria voltar um pouquinho para o episódio da saída, né, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acabou desencadeando, obviamente, nessas nomeações, mas queria que você Uhum, falasse a respeito dessa questão. A gente estava acompanhando aqui a matéria do Jomiag, da TVT, e uhum, tem a questão dos crimes de responsabilidade que podem ter sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, mas também tem a postura do ex-ministro Sérgio Moro, né, que inclusive falou de um acordo ali para garantir a segurança da sua família, caso ocorresse alguma coisa com ele à frente do ministério, e tudo isso ficou muito ali sem, sabe, o Jornal Nacional de sexta-feira, por exemplo, que fez praticamente o papel de advogado do Moro, não fez uma assessoria de uhum. imprensa para o ex-ministro, simplesmente não toca nessa questão, a mídia tradicional também não. Como é que você vê aí, tem algum herói nessa história entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, Shoa? Glauco, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tentou levar para o Executivo a mesma ação, o mesmo modus operandi de ação que ele já adotava enquanto juiz, que é aquele que se dá desgarrado da lei, né? Fora da lei, a, uma lei é uma situação que é criada a partir da cabeça dele, de acordo com o que ele acha que é correto e o que não é. Aquele diálogo, na verdade, foi uma troca de acusações gravíssimas entre o ex-ministro e o presidente da República, demonstrou ali algumas constatações. Por exemplo, que o ex-ministro Sérgio Moro barganhou a sua presença no governo do começo ao fim. Primeiro, ele buscou se munir de todas as autoridades sobre uma pasta, como se a pasta fosse dele, ele não devesse qualquer tipo de justificativa a absolutamente ninguém, é algo que seria inédito na República e que não se justifica num regime democrático. Depois ele ficou barganhando com a possibilidade de ser ministro do STF, como se uma toga do STF fosse algo que pudesse ser atribuído para uma pessoa só porque ela é bacana ou porque ela acha que merece. E a outra foi essa história da pensão para a família, que isso aí de fato assombrou a classe jurídica inteira desse país, porque é uma pensão que não existe. Do ponto de vista do direito, ela é impossível. E o ex-ministro Sérgio Moro sabia disso. E mesmo assim, ele ainda barganhou essa possibilidade de pensão para, se fosse a situação dele de acontecer alguma coisa com ele, mostrando que o ministro Moro ele não está preocupado com a lei. Né? E veja só o que é mais interessante para a nossa desgraça, naquela troca de acusação, é que o ministro Moro também não se mostrou ali preocupado com absolutamente nada de corrupção, porque as condutas dele não eram condutas republicanas. Ao contrário de se preocupar com o povo brasileiro, ele entregou o ministério não só no momento em que o governo dele estava mais enfraquecido, como também no meio de uma crise econômica, no meio de uma pandemia, porque ele achou que o governo ali já não tinha mais sentido, um governo enfraquecido, e para ele seria mais interessante cumprir um voo solo numa eventual candidatura à presidência da República. Ou seja, é um oportunista, a gente já sabia na magistratura, o que a gente não sabia é que ia ser um oportunista traidor dessa envergadura, como foi apunhalando pelas costas aquele que lhe prestou, de alguma maneira, uma serventia, que foi o presidente da República, que, por sua vez, também foi acusado, naquela troca de gentilezas ao contrário na sexta-feira, de cometimento de crimes gravíssimos, que era, por exemplo, meter a mão na Polícia Federal e utilizar a Polícia Federal para o seu benefício, benefício dos seus filhos, escondendo aquilo que ele acha que tem que ser escondido, fazendo aparecer aquilo que ele acha que deve aparecer. Então, assim, Glauco, é totalmente fora da conjuntura do direito, da conjuntura legal. Eu estava assistindo aqui com atenção às entrevistas, às reportagens que me antecederam. Eu já tenho expressado aqui, eu sou da linha da Tânia Oliveira, né? O professor Pedro Serrano é um intelectual de uma envergadura extraordinária, é um homem cauteloso, um homem muito
entendedor realmente dos meandros legais da interpretação da Constituição, mas eu acho que o cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República é em sequência e tem que ser levado a efeito pelo Congresso Nacional através de um impeachment que precisa ser iniciado o quanto antes lá na Câmara dos Deputados. Fora os crimes comuns, que também são em sequência. Então aí não tem herói, Glauco. Você me perguntou quem é o herói dos dois. Não tem herói, são dois anti-heróis. Agora tem uma coisa que é certa, eles foram cúmplices, né? Eles participaram dessa mesma trajetória de subterfúgio, de passar uma imagem equivocada para a população e pisaram no direito até onde foi interessante para eles. O show, agora a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Uchoa. Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom, Uchoa. Bom, vamos falar aqui, você estava falando sobre já processo de impeachment. Eu queria repercutir contigo aqui a pesquisa do Datafolha, que é o seguinte, não deveria, sobre o Congresso abrir ou não o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Não deveria, 48%. Sim, deveria, 45%, vocês não sabem. Bom, temos aí praticamente o país dividido, né? Queria que você comentasse sobre esse dado e também, como o Glauco já começou, né, logo na primeira pergunta, em relação aí ao novo ministro da Justiça, né, que é o André Mendonça, que ocupava a Advocacia Geral da União, e o novo delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, da Agência Brasileira de Informação, e também amigo do clã Bolsonaro. Bom, vamos lá. Primeiro aí em relação ao impeachment e depois esses novos cargos. Marilu, esse tipo de enquete, ela dá uma demonstração importante, talvez, do nível de aceitação do presidente da República, mas não deveria ser o elemento que definisse um eventual pedido de impeachment ou a admissibilidade ou não do impeachment. O que deve definir isso é a existência ou não do crime de responsabilidade. São tantos, né? E em sequência, é difícil, desde o primeiro dia de governo até, não sei se aconteceu algum hoje de manhã, eu ainda não acompanhei, mas não duvido. Mas são tantos que só falta o presidente da República ir lá e ele mesmo dar entrada no pedido de impeachment dele. Então, assim, não deveria ser assim, de uma maneira tão deliberada. Eu tenho dito já muitas vezes, inclusive aqui, acho, que o presidente da Câmara dos Deputados, ele inclusive quer vinculado ao Código de Ética e Decoro e honra, e prometeu honrar a Constituição, ele precisa fazer valer a Constituição quando detectando a existência do cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República, tocar o processo de impeachment. Veja só, o Moro acusou o presidente Bolsonaro de, ao tentar influenciar, quebrar a pessoalidade na Polícia Federal, de um crime gravíssimo contra a autonomia dos órgãos, contra a probidade na administração, ao mesmo tempo chantageia pessoas, ameaça pessoas. Isso aí é um absurdo, isso aí não pode ser resolvido numa enquete de internet. Isso aí é um crime que precisa ser repreendido, como também, por exemplo, o que o professor Serrano se referiu, que é a participação do Bolsonaro na pandemia, estimulando o descumprimento das determinações da OMS, das leis que o próprio Estado estabelece com relação à distensão social, ao isolamento, mas também, por exemplo, aquele que está correndo agora, o inquérito que foi aberto ontem pelo ministro Celso Mello, que é a participação do Bolsonaro em atos defendendo a restauração do AI-5. E são muitos crimes de responsabilidade. Eu acho que isso aí não era para estar nem sendo discutido. Mas o Congresso está funcionando à distância, não sei, mas, meu amigo, os crimes estão acontecendo. Não interessa, nós vamos deixar isso acontecer. Com relação à Polícia Federal, você me perguntou o novo ministro da Justiça, eu vou ser sincero com você. Eu nem conheço o advogado-geral da União, mas eu não tenho a menor... Eu não tenho a menor expectativa de que será alguém independente, no sentido de ser republicano no trato, porque ele foi com a função.
qual é a função que ele foi investido? Fazer aquilo que o antigo estava talvez impedido de fazer, porque não tinha um controle sobre as peças internas da Polícia Federal, que era jogar uma pá de cal dos inquéritos associados ao filho do presidente, sobretudo Carlos Bolsonaro, né, que é, tudo indica, o grande articulador do chamado gabinete do ódio, né, que brincava de soltar fake news à torta e à direita de dentro do Palácio do Planalto, mas quando soltou contra o Supremo Tribunal Federal, aí está levando de lá para cá também a resposta por esse tipo de cometimento de ilícito. Mas não só ao gabinete do ódio. Também esses inquéritos que verificam a participação do presidente da República nesses atos de AI-5, pelo que foi dito pelo próprio presidente Bolsonaro, aliás, pelo Moro, que o Bolsonaro não estava, que o Bolsonaro o acusava de não colocar a Polícia Federal para tentar conturbar o processo em cima da execução da Marielle Franco, que é ligada ao escritório do crime do Rio de Janeiro. Então, olha só, nós estamos aí falando que os filhos do presidente estão envolvidos com essas expressões, rachadinha, gabinete do ódio, escritório do crime, e aí eu não posso ter expectativa com relação ao ministro da Justiça. O diretor-geral da Polícia Federal é amigo íntimo, né? É uma pessoa que, pelas fotos, ele saía com o núcleo ligado ao gabinete do ódio. Então, Marilu, eu soube que advogados estão entrando com ações populares contra essa investidura na diretoria-geral da Polícia Federal, no Brasil inteiro. Me parece que os partidos políticos também vão entrar com ações correspondentes, e eu acho que tem que ser por aí mesmo, porque não dá para a gente alimentar expectativa no cumprimento da lei, porque a ordem é exatamente jogar uma pá de cal na legalidade. Perfeito. E a postura do Maia? Hein? A postura do Rodrigo Maia, ele está sinalizando aí que precisa agir com cautela, precisa ter equilíbrio, paciência, que agora o momento realmente a prioridade é o combate ao coronavírus, com os 29 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro ali à espera, né, da análise dele. Olha, eu acho, o Maia, ele sabe muito bem que esses pedidos de impeachment, eles precisavam já estar acontecendo, já precisavam ter sido... Ele sabe que já era para ter sido recebido, já era para ter sido processado e até decidido. Mas ele tem um acerto com o ministro Paulo Guedes, que é um acerto que vai muito na linha política e econômica que ele adota, que é no sentido de passar a agenda econômica do governo. Há um compromisso ali, me parece, assim, vendo essa semana, mútuo. O Guedes aceitar um pouco que seja aprovada os auxílios emergenciais, que ele não queria de jeito nenhum, mas foi obrigado, por força das circunstâncias, a aceitar. Mas, por outro lado, o Maia facilita também correr a agenda econômica, que é essa coisa de você reduzir a jornada junto com a remuneração, que é você possibilitar o trabalho precário, a contratação sobre bases menos protetivas, que o Guedes vai tentar a todo custo fazer com que essa coisa provisória se perenize, né? E o Maia está muito interessado nisso. Talvez, quando passar isso, ele vá cuidar de tocar os processos de impeachment, mas não deveria ser assim, né? Pelo contrário, não deveria tocar uma agenda econômica criminosa e deveria tocar o impeachment, porque esse impeachment, eu nunca vi coisa mais clara na minha vida, Marilu. Agora, queria só acrescentar, porque quando eu falei da participação, quando eu falei, respondendo ao Glauco, sobre a pensão do Moro, né, veja só, não sou eu que estou dizendo que ele pediu a pensão, nem você, nem o Glauco, nem foi o Bolsonaro, foi o próprio Moro que disse isso. Eu assisti. O Moro dizendo, a única coisa que eu pedi foi uma pensão para minha família se alguma coisa me acontecesse. O problema é que a única coisa que ele pediu não é só imoral, não, é ilegal. Ele pediu aquela coisa que não se pede. Entendeu? Como é que eu posso acreditar que um homem desse seja sério? Eu já sabia que não era, né? Mas ainda quem acreditou até semana passada, eu tenho aqui minha esperança de que tenha mudado
de opinião, né? Inclusive porque logo entregou a gravação da tela do presidente, jogou na fogueira uma que eu achava que era companheira, né? Que foi madrinha de casamento dele. O Moro, ele se soltou, né? Mas a gente já sabe. Valeu. Tá certo, show. Obrigada, querido. Um beijo para você. Te passo pro Glauco. Um abraço, querido. Shoa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Tudo de bom, Glauco. Um abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Shoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.